chegando para mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. E nesse boletim de notícias você vai conferir um boletim especial com todas as repercussões do julgamento do caso Henri Borel. E nesse boletim você vai conferir o que diz a juíza Elizabeth Machado sobre esse julgamento e também um balanço dos depoimentos na visão do promotor. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários do dia de hoje. Estamos aqui para falar das principais notícias, tudo que foi destaque e as repercussões do caso do julgamento do menino Henri Borel, esse caso que chocou todo o nosso país. Vamos começar com a visão da juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri. Ouviu essa semana as testemunhas de defesa do médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, doutor Jairinho, na continuação da audiência de instrução e julgamento do processo em que ele e sua namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, são réus por tortura e homicídio do filho dela, Henri Borel Medeiros. Ela pediu reforço da segurança nas dependências do plenário, onde aconteceram os depoimentos que foram acompanhados pelo ex-casal, que estão presos preventivamente desde 8 de abril. Segundo a juíza, é uma fase em que a defesa tem a oportunidade de colocar as testemunhas de seu interesse, fazendo um contraponto à prova da acusação. Ela diz que o que ela esperava era que tudo ocorresse na mais serena ordem, porque não havia razão para tumultos. A gente acompanhou os 2 dias de julgamento e tiveram sim momentos de muita tensão, mas na medida do possível tudo rolou tranquilamente. No aditamento que fez na denúncia do Ministério Público, o promotor sustenta que o casal assumiu o risco de matar Henri, mas que não tinha intenção direta de fazê-lo. Se antes Jairinha teria matado a criança porque atrapalhava o seu relacionamento, agora a acusação alega que ele agiu por sadismo para satisfazer o seu próprio prazer e que Monique via vantagem financeira no namoro em detrimento da saúde física e mental do seu filho. Na apresentação do promotor Fábio Vieira, doutor Jairinho, que estava na tribuna, fez um sinal de negativo com a cabeça, discordando da nova tese do promotor, que disse que a expectativa era que terminasse as oitivas das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos acusados, para que terminasse essa primeira etapa e que no próximo ano ir para a reta final do processo. Nas sessões, Dr. Jairinho e Monique Medeiros estiveram frente a frente pela primeira vez no Tribunal de Justiça. Na sessão do dia 6 de outubro, ele participou apenas virtualmente e puderam ouvir o que disseram 2 testemunhas de acusação e outras 13 convocadas por ambas as defesas. 2 testemunhas faltaram por motivos de saúde e a expectativa é que sejam ouvidas no dia 9 de fevereiro, data marcada pela juíza Elizabeth Louro Machado para interrogar também Dr. Jairinho e Monique. Antes do início das sessões, o advogado Hugo Novaes, que defende a professora, a continuação da audiência, instrução e julgamento servirá para que a justiça seja feita e ela seja inocentada. Ele disse que com os depoimentos terão a possibilidade de demonstrar que a Monique não tinha conhecimento de nenhuma prática de agressão, muito menos de tortura praticada contra Henri, e também não concorreu para a triste morte dele. E aí, pessoal, o que vocês acham? E após os depoimentos, ambas as defesas fazem um balanço e o promotor faz uma revelação surpreendente. Após os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação do caso Henri Borel, os advogados de Monique Medeiros e de Dr. Jairinho, além do promotor Fábio Vieira dos Santos, que representa o Estado, fizeram um balanço das oitivas. Ao todo, foram 13 testemunhas falando na terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de dezembro, e muitas sendo convocadas para falar, tanto para as defesas dos acusados quanto para das acusações do Ministério Público.
2 testemunhas faltaram por motivos de saúde e ainda podem ser ouvidas se as defesas solicitarem. Outras 10 pessoas já tinham falado no dia 6 de outubro, na primeira audiência de instrução e julgamento, presidida pela juíza Elizabeth Machado Louro. O promotor Fábio Vieira dos Santos fez uma análise e revelou: acho que o que sobressaiu foi um jeito que essas pessoas ensaiaram certos discursos. A mãe e o irmão da Monique chegam a falar as mesmas frases com as mesmas palavras. É um discurso de boa mãe, de bom moço, analisou Fábio Vieira. E declarou ainda: achei em boa parte improdutivo. Acho que o foco tem que ser o distrair a verdade do que aconteceu. As defesas querem criar um mundo paralelo, ele declara. Segundo ele, o depoimento mais impactante para o caso foi o da cabeleireira Tereza Cristina dos Santos, que atendeu Monique Medeiros e confirmou na audiência que presenciou uma chamada de vídeo entre Monique e babá Tainá de Oliveira Ferreira, dizendo que Henry estava mancando. Testemunha isenta, que contou o que viu e que parecia não ver problema no que presenciou, disse o promotor. Ele também falou do depoimento da assessora de Jairinho, Cristiane Isidoro, que contou que Monique e Jairinho pareciam se dar bem mesmo após a morte de Henry e chegaram a planejar ter um filho. Veja o que ele fala sobre isso. Só mostrou como são frios e pessoas que substituíram valores básicos por dinheiro. É uma revelação bombástica a do promotor. Já as defesas de Jairinho, representada pelo advogado Brás Santana, e Monique Medeiros, feita pelos advogados Tiago Minagé e Hugo Novaes, consideram que os depoimentos aconteceram dentro do previsto, sem grandes sobressaltos. Brás avalia: nas audiências dos dias 14 e 15, podemos extrair pontos positivos e negativos para ambos, mas que serão mais bem esclarecidos através dos pareceres dos nossos assistentes técnicos. Todos os depoimentos caminham para as teses das 2 defesas, mas o maior trunfo para Jairinho são as provas técnicas que ainda juntamos ao processo. O advogado Hugo Novaes faz análise parecida. Considera que as testemunhas de defesa convocadas para Monique Medeiros conseguiram fazer um bom panorama de sua cliente e nega qualquer tipo de combinação ou ensaio. Veja o que disse Novaes: tudo ocorreu conforme prevíamos, até porque não houve qualquer tipo de combinação de depoimento. As pessoas que estiveram na quarta em juízo retrataram o que viram e o que foram perguntadas. Com relação ao reflexo da defesa da Monique, entendemos que foi muito positivo, pois as testemunhas puderam descrever que Monique era uma mãe que cuidava muito bem de seu filho e jamais seria capaz de praticar qualquer ação ou omissão que resultasse em algum prejuízo a seu pequeno, que dirá sua prematura morte, disse o advogado Hugo Novaes. A advogada de Monique ainda falou sobre o pedido de relaxamento de prisão de Monique Medeiros, que foi negado pela juíza Elizabeth Louro, sobre a justificativa de segurança da própria fé. Ele disse sobre esse caso que foi equivocada a decisão de manutenção da prisão preventiva, em que a magistrada informa que manterá a prisão para a segurança da Monique, o que é um contrassenso, pois nem mesmo dentro da prisão a Monique possui segurança de sua integridade física. Além disso, esse pensamento não se coaduna com o entendimento de qualquer dos ministros dos tribunais superiores, para onde o caso certamente deverá ser encaminhado futuramente. Bom, todos os depoimentos serão analisados pela juíza Elizabeth Machado Louro, responsável pelo processo, que vai ouvir ainda Monique e Jairinho no dia 9 de fevereiro. Após essa última oitiva de audiência, instrução e julgamento, a juíza decidirá se o casal teve intenção em cometer um crime contra a vida de Henry e os remeterá para um tribunal de júri, ou pode desclassificar o caso, impronunciar ou absolver
os réus sumariamente. E aí, qual a sua expectativa? Vai deixando aqui nos comentários, e para não perder nenhuma novidade sobre o caso, faça também a sua inscrição, ative as notificações e, lógico, aquele like ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui no canal para vocês, e nos vemos logo mais no próximo boletim. Até já!